O tema que eu queria trabalhar hoje é um tema que você escreveu num livro que eu achei que tem assim muita conexão com o livro que eu escrevi também, que é aquele livro que foi editado pela Mundo Cristão, seu, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, tá? Então esse livro, né, ele tem alguns assuntos muito interessantes, né? Eu tive o privilégio de lê-lo ali, olhar e ver que você começa ali com a origem do sofrimento, né, e vai terminar com a glorificação, né? Então é um livro muito legal e vai colocando ali uma série de passos ali, olhando para o choro, para as perdas, né, e essas coisas todas, né? Fala um pouquinho para a gente disso. A minha preocupação no livro, bom, no ano passado eu passei o mês de agosto todo pregando uma série de mensagens na Alcance Curitiba, que a gente brincando, isso não era o título, a gente chamou de A Teologia das Lágrimas, né? Porque nunca foi um assunto que eu, de vez em quando era uma mensagem aqui, outra lá, mas a sensação que eu tinha é que eu nunca tinha conseguido entender a doutrina bíblica, né? E acho que um problema dos nossos dias é muitas vezes a gente explorar aspectos das escrituras e às vezes tirá-los dentro do contexto da macrovisão. Então essa preocupação de começar com a entrada do pecado como problema, o desfecho da redenção, foi tentar trazer essa coisa para aquele prumo, poxa, vamos tentar olhar o assunto como um todo e não apenas parte dele, né? E isso tudo começou, Piragini, com uma experiência que eu tive. Eu acordei uma manhã no mês de julho do ano passado e um versículo ardia no meu coração. Cada um tem a sua forma de relacionar com Deus, entender o que Deus fala, mas quando eu acordo com um versículo assim, não é uma coisa que eu li, que ninguém falou, para mim é mais do que uma lembrança, aquilo vem muito forte dentro de mim, eu já sei que é Deus chamando minha atenção para meditar, refletir naquilo. E era o texto de 2 Reis 25, quando o profeta Isaías volta, depois de primeiro ter dado um decreto da parte de Deus para Ezequias que ele ia morrer, a Bíblia diz que ele virou para a parede, orou e chorou. E ele volta e da parte de Deus ele diz, eu vi as tuas lágrimas. Essa frase, vi as tuas lágrimas, parecia um letreiro de neon. E eu não conseguia, como diz o mineiro, garrou no meu espírito, no meu coração, eu não conseguia me livrar daquela frase o dia inteiro. Puxa, Deus vê as nossas lágrimas. Ele não apenas ouve a oração, Ele vê. Ele não é indiferente à nossa dor, Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. E aquilo ficou o dia inteiro dentro de mim e mexeu muito com a minha fé. Mas no dia seguinte, quando acordei, tinha um outro versículo vibrando dentro de mim, que era Malaquias 2,13. Vocês cobrem o meu altar com choros, lágrimas, gemidos, e eu não vos ouço. E a vontade de dizer, peraí, ontem o senhor via as lágrimas. Agora como é que é? Hoje você não... Agora, como a gente sabe que a Bíblia não se contradiz, eu sempre digo que diante de qualquer aparente contradição, a gente tem um desafio de interpretação. E eu comecei a pensar, eu fiquei assim... de uma semana, não chegou a 2, talvez 10, 11 dias, né, questionando isso, mas Deus vê ou não vê as lágrimas? E de repente, o que eu percebi, me veio a gente tenta chamar isso de um insight, a gente sabe que é sabedoria do alto, né? Me veio um entendimento de que a gente precisa parar de enxergar apenas pedaços e ver o todo. Então, o entendimento que veio ao meu coração foi que existiam tipos distintos de choro, de tristeza, né? Aliás, Paulo diz, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a vida, a tristeza segundo o mundo, morte. Então você não pode falar que toda tristeza é igual. E à medida que eu fui mexendo nisso, eu falei, peraí, todas as vezes que você vê um choro que não chamou a atenção de Deus, em destaque na Bíblia, ele está relacionado com o pecado, né? Então a Bíblia diz que Esaú chorou quando percebe que Isaac não tem bênção nenhuma para lhe dar, mas a leitura que Hebreus faz, depois de nos desafiar a não ser profano ou devasso como Esaú, né, foi dizer que, embora ele tenha chorado, não houve lugar de arrependimento. Então a Bíblia não só mostra um pecado, como falta de arrependimento. Lá em Malaquias a mesma coisa, né? Aí versículo 14 de Malaquias 2, vocês perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti, a mulher da tua mocidade, com a qual você foi desleal, né? Sempre era o pecado sem arrependimento. Então, às vezes, se você pega só uma parte, Deus vê as lágrimas, Deus se importa, daqui a pouco nós temos um Deus que parece que tem a obrigação de mimar todo mundo. Verdade. Que além de não ter compromisso ou fé, às vezes ainda está, né, enfiado no pecado. Então, situações como essa, às vezes nos levam... Eu já vi igrejas onde o chorar é quase místico.
É quase como se estivesse na Bíblia que não chora, não mama, e que Deus vai e que Deus vai fazer algo. Então, assim, eu comecei a trabalhar aquilo em vários domingos, e mesmo pregando o mês inteiro, eu percebi que não dava. Então, eu sentei no mês seguinte e escrevi o livro com essa intenção, além de tentar trazer encorajamento, também tentar trazer um pouco de alinhamento. Né? Porque a mesma Bíblia que nos faz promessas de intervenções de Deus aqui na Terra, ela nos mostra que o estado pleno de restauração é futuro. Né? E até pelo fato de muitas vezes a gente ter intervenções em circunstâncias momentâneas, a gente começa a criar uma forma de pensar o evangelho como se Deus sempre fosse mudar as circunstâncias para nos agradar. E aí isso também já não tem base bíblica, e eu acho que é onde muita gente se frustra. É verdade. Né? Então no livro eu tentei separar isso. Por exemplo, se para Ezequias Deus mudou a circunstância dele, dessa forma tirou a alegria, a tristeza e trouxe alegria, em outras situações Deus promete nos dar alegria independente das circunstâncias, que eu acho que é o cerne do evangelho, foi pregado desde o início, e a gente está perdendo. O evangelho está cada vez mais antropocêntrico, né? Me parece raso. Então assim, isso realmente me assusta. Então um grande exemplo, às vezes a gente acha, eu vejo muita gente dizendo, não, a Bíblia diz que Jesus chorou uma vez. Eu falei, a Bíblia não fala que é uma vez só. Né? João 11:35 diz que Jesus chorou, mas ele chora sobre Jerusalém. No Getsemane, o livro de Hebreus diz que ele apresenta orações com lágrimas, então também houve choro. A Bíblia diz que ele foi ouvido por causa da sua piedade, mas que mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, Hebreus 5:7-9, e que ele foi aperfeiçoado. Eu lembro o choque que eu tive na adolescência, quando eu descobri, entre aspas, esse versículo, a primeira vez prestei atenção, falei, como que Jesus aprendeu a obediência? Ele sempre foi obediente, ele nunca pecou, né? Mas o texto não está dizendo que ele não sabia nada e começou a aprender, está falando do último nível. Né? Filipenses diz, foi obediente até a morte, quer dizer, o último nível. Então, aquele último nível era a última etapa. E como homem, ele passou... E que foi uma luta, né? No próprio Getsemane, né? Aquele foi um momento de entrega. Né? Mas ali Deus não mudou a circunstância, mesmo com ele chorando, mas mudou ele. Então eu comecei a dizer, se Deus não mudar as circunstâncias, ele nos muda em meio às circunstâncias. Então, mudança a gente pode esperar, mas não podemos estabelecer essa ideia de que ele só vai mudar aquilo que nos aflige também. Então a ideia foi tentar construir esse equilíbrio e encorajamento. Continuo acreditando num Deus que muda as circunstâncias, mas há momentos que não adianta a gente tentar inventar uma explicação. Às vezes é muito mais fácil só dizer, não houve fé. Né? Eu particularmente fico muito revoltado quando alguém simplifica, porque o evangelho é simples, mas a gente não tem que ser simplista. Não é nem simplificação, é um reducionismo puro. Isso. Né? Você vai lá para a coisa.